Aproveito a deixa aqui para dizer que assistam, né? Quem tiver condições de assistir esse documentário policial, na realidade, um dos melhores documentários policiais brasileiros que eu já assisti, que eu adoro eu adoro documentários que envolvam crime, que envolvam perícia, que envolvam estudo. E quem tiver oportunidade de assistir, de estudar esse caso, vai perceber que um dos grandes momentos e um dos principais erros é justamente a ansiedade de todos os seres humanos envolvidos em que o tempo obedecessem os seus anseios, em que o tempo obedecesse à vontade, à sua paixão. Só que é aí que entra a filosofia, é aí que entra o porquê da matemática, da filosofia, do método. Pessoal, eu sempre esqueço, só voltando aqui, saindo um pouco do tema, eu sempre esqueço de pedir para vocês curtirem o vídeo. Curtirem o vídeo, compartilhar. Quem gosta, né, de conhecimento, de filosofia, a cada 2, 3 vídeos eu sempre vou falar um pouco como a filosofia pode trazer um pouco mais de equilíbrio para os nossos dias. Então curte aí o vídeo e compartilha, gente. Não esquece não. Interessante, galera. O quanto que a gente, na busca de um utilitarismo vazio, tenta desvalorizar o conhecimento. Vocês não... Vocês hão de concordar comigo que nesse ambiente fragmentado, neste mundo setorizado em que a gente vive, a guerra entre as pessoas é uma constante. E é por isso que o nosso coraçãozinho vive nessa aflição. E agora? Será que isso que eu gosto tem algum valor? Ou não tá valendo de nada? A verdade é que quando a gente... Parece um clichê, né? Mas quando a gente diz todo conhecimento é válido, é real isso. Dentro dessa métrica, dentro desses parâmetros, dentro dessa vivência, dentro dessa loucura que a gente vive, é num caso como o caso de Evandro, que está disponível no Globoplay. Acho que nem todo mundo tem o Globoplay, mas a pessoa pode estudar um pouco sobre esse caso. Tem muita coisa sobre ele na internet. O caso Evandro foi uma criança que foi assassinada no interior do Paraná e esse caso gerou tantas controvérsias que envolvia religião, envolvia o poder público, envolvia vários erros da investigação da Polícia Militar, da Polícia Civil, que esse caso ficou conhecido no Brasil todo por meados do ano de 1992 e 93. E a loucura é imaginar, o que tem a ver o caso Evandro? O que tem a ver o assassinato de uma criança com a filosofia? O que tem a ver o assassinato de uma criança com a nossa vontade de conhecer? Gente, eu só vou continuar o vídeo e ele vai ficar bem mais interessante só depois de vocês se inscreverem aí no canal. Já se inscreveram no canal? Pro bem da verdade, quem conseguir assistir ou estudar um pouco sobre esse caso vai ver que houve vários erros na investigação. Várias pessoas foram punidas, pessoas sofreram tortura, pessoas não sabiam se o corpo que foi encontrado era da criança. O caso é... Quem assistir... O cenário tá se desmontando. Ai, meu Deus do céu. O caso é, quem assistir vai ter a oportunidade de perceber uma linha do tempo envolvida pela paixão e o anseio de se fazer justiça com as próprias mãos, e outra linha do tempo em que o Estado, preocupado com a justiça, uma justiça que prevê não o bem das paixões, mas o bem da razão, uma razão que se preocupa com os fatos, com o que realmente aconteceu, a gente consegue perceber no caso Evandro o quanto que é importante a gente se distanciar da realidade para que a gente possa fazer um julgamento justo dos fatos. A questão é, no caso Evandro, existia um anseio que as pessoas pararam de se preocupar no como, mas sim na finalidade última, que é
temos que culpar alguém. Com essa finalidade enlouquecida, com esse delírio, elas levam as pessoas a julgamento e, se houvesse alguém com uma preocupação filosófica nesse caso, que na realidade havia, né, algumas pessoas com esse tipo de preocupação, e não estou falando da defesa, não estou falando da promotoria, de quem acusa, eu estou falando dos delegados envolvidos, que muitos foram taxados como não estarem interessados em investigar o caso pelo simples fato de quererem seguir um procedimento padrão, quererem entender o que se passava na hora em que coletaram o sangue que estava próximo ao corpo. O que aconteceu na hora que coletaram, que encontraram o corpo? Quem é que estava no local? Tudo isso é previsto no método de investigação. Essa preocupação com o como que se processa essas coisas, esses detalhes, é uma preocupação de quem gosta de saber, de quem realmente está preocupado com a justiça. Uma justiça que não é a minha justiça e nem a sua justiça. Uma justiça que precisa de um método único, que unifique todas as vezes que alguma investigação foi iniciada. Algo que, nesse caso, o Evandro teve um preço caríssimo por falta de método, por falta de apreço ao conhecimento, entregue às paixões e interesses particulares. É aí que, para as pessoas que não querem apenas viver e conhecer por conhecer, é aí que entra o pra quê da filosofia. Se você quiser realmente essa utilidade em que a filosofia se encaixa. No caso Evandro, ou em qualquer outro momento da nossa existência, em que você se pergunta, poxa, por que eu preciso refletir? Por que eu preciso demandar mais tempo? Por que eu simplesmente não decido o que precisa ser feito? A gente pode continuar vivendo assim. Chegou agora o guru da filosofia para dizer o que eu preciso e o que eu não preciso fazer. Jamais. A filosofia não tem o mínimo interesse em fazer isso. Não tem o mínimo interesse em dizer como deveria andar o caso Evandro, como deveria caminhar a sua vida e a minha. Não. A questão da filosofia é um apreço tão gostoso pelo conhecimento em que a gente coloca o tempo da justiça, o tempo de um bem comum, acima do meu tempo, das minhas paixões, acima do teu tempo e das tuas paixões, com o intuito último de que nós minimizemos os erros e as injustiças que nós mesmos podemos cometer. E aí fica uma deixa aqui. Não é essa a ideia de Estado que a gente quer? Um Estado que não prevê só o bem dos pais, da criança que morreu. Um evento super triste. Nós queremos que eles tenham um mínimo de conforto em que a justiça possa ser feita. Mas a justiça que corre atrás de um método, de critérios, para que aquelas pessoas acusadas ali, no primeiro momento, não sejam também alvo de ódio. Um ódio que não pensa. Um ódio que está bem distante do que se pretende como filosofia. Agora eu posso dizer para vocês, claro que ninguém vai viver enlouquecidamente como se estivéssemos fazendo ciência da vida, não existe isso. Todo mundo já sabe que não existe essa ciência. Já tentaram fazer isso e não deu certo, né? Contudo, a filosofia serve sim para um bem. Ela nasceu desse bem. Um bem que tem o conhecimento como a chave. A chave para que em casos como esse, de um crime tão severo, de um crime tão triste, a filosofia tem a chave para que a gente consiga acalmar nossos corações e fazer com que a razão traga à luz o que realmente acontece na mente das pessoas. E quem sabe, descobrir quem realmente são os criminosos. Se nós estivéssemos interessados realmente no conhecimento, a gente presume, a gente precisa de um método para que
O método ele exige transparência. Então, para quem está com sede de utilidade, tá aí uma coisinha que a filosofia pode ajudar também. Ela traz sim mais justiça para os nossos dias. Disso eu tenho certeza. O pessoal viu meu cenário se desmontando. Ai, ai. Espero que tenham gostado do vídeo. Tava um tom mais sério, apesar de eu tentar trazer um pouco mais de leveza através da filosofia. Esse caso Evandro. Espero que vocês tenham a oportunidade de assistir, né? Na internet, no Globoplay. Muito show de bola, muito bem produzido. No mais é isso, pessoal. Fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar com os amigos. E boa série aí pra vocês lá no Globoplay.